Bem-vindas e bem-vindos ao PC em Áudio. Hoje o nosso papo é especialmente para quem está na jornada da psicologia e já se deparou com um tema que é, assim, um clássico e, ao mesmo tempo, um pouco enigmático. Vamos abrir a porta de um dos lugares mais fundamentais da nossa formação, o laboratório de análise do comportamento. A gente sempre ouve falar, lê nos manuais, né? Mas o que realmente acontece lá dentro? O que um rato, pressionando uma pequena barra de metal, pode, de fato, nos ensinar sobre a imensa complexidade do comportamento humano? Essa é a pergunta de ouro. E o objetivo hoje é justamente desmistificar esse processo. Vamos explorar não só o como esses experimentos funcionam na prática, mas principalmente o porquê eles são a pedra fundamental para a gente entender os princípios básicos da aprendizagem. Pensa nisso como aprender a gramática de uma língua. Antes de escrever um romance, você precisa entender como substantivos, verbos e adjetivos se relacionam, né? O laboratório nos ensina a gramática do comportamento. Adorei a analogia, então a nossa missão hoje é decifrar essa gramática, entender a lógica por trás de cada passo no laboratório e ver como isso se aplica muito, mas muito além daquelas quatro paredes. Vamos nessa? Para começar, vamos direto ao ponto que eu acho que todo estudante de psicologia já pensou em algum momento. Por que ratos? Por que pombos? Se o objetivo final é entender o comportamento humano, por que não começar estudando diretamente os humanos? Parece, sei lá, um desvio, não? É uma objeção totalmente compreensível, e a resposta é um dos alicerces da análise do comportamento. Existem basicamente três grandes razões para isso. A primeira é o princípio da continuidade entre as espécies. A teoria da evolução nos mostra que a gente não é uma criação à parte, né? Compartilhamos uma longa história biológica e, consequentemente, comportamental com outros animais. Certo. Assim como se testa um medicamento em um mamífero, porque a fisiologia dele tem pontos em comum com a nossa, a gente estuda a aprendizagem porque os princípios mais básicos, tipo ser sensível às consequências dos próprios atos, isso é universal. Certo. A ideia de uma base biológica compartilhada faz todo sentido. Mas aqui me surge uma dúvida. A complexidade do comportamento humano, com linguagem, cultura, autoconsciência, isso não cria um abismo tão grande que torna a comparação, quase inválida? Excelente ponto. Ninguém está dizendo que um rato é um humano em miniatura. O abismo de complexidade é real, é imenso. A questão é que as leis fundamentais da física se aplicam tanto a uma bola de gude rolando quanto a um planeta em órbita, entende? Sim, claro. Da mesma forma, os princípios fundamentais do comportamento se aplicam em diferentes escalas de complexidade. E é aí que entra a segunda razão, as questões práticas e éticas. Com um animal de laboratório, a gente tem um controle quase total sobre sua história de vida, especialmente a história de aprendizagem. Com uma pessoa, isso é impossível. Cada um de nós é um universo de experiências incontroláveis. E essa história de vida é a variável que mais poderia confundir os resultados de um experimento, imagino. Exatamente. Além disso, para a gente entender a função de uma consequência, como a água, por exemplo, o organismo precisa estar privado dela. Não seria nem um pouco ético submeter um participante humano a regimes de privação, mesmo que controlados. Com certeza não. Ou a certos procedimentos com estímulos aversivos que são cruciais para a pesquisa básica. O laboratório nos permite fazer manipulações limpas e seguras que seriam impossíveis de outra forma. Ok. Controle da história e limites éticos. Qual seria a terceira razão? A simplicidade e o controle do ambiente. Isso nos leva a uma máxima na ciência experimental. Se a gente não consegue explicar de forma consistente o comportamento de um rato numa caixa, onde controlamos quase tudo, a gente deve ser extremamente cauteloso com as explicações que damos para o comportamento humano no caos do mundo real. O laboratório é um ambiente simplificado que nos permite isolar a relação comportamento-consequência e estudá-la na sua forma mais pura. Entendi. Então, voltando à sua analogia da gramática. Não se trata de dizer que um rato pode escrever um romance, mas que ao observá-lo, a gente entende as regras básicas de como as palavras, os comportamentos, são formadas e conectadas umas às outras. É como aprender a mecânica de um motor de kart antes de tentar entender a telemetria de um. De um carro de Fórmula 1. Perfeita analogia.
O motor é muito mais complexo, mas os princípios de combustão, pistão e movimento são os mesmos. E o que é fascinante é ver como esses princípios, descobertos e refinados nesse ambiente supercontrolado, hoje formam a base de intervenções eficazes em áreas como o autismo, a terapia clínica, a educação, o treinamento organizacional. Aquele rato na caixa tem um legado gigantesco. Certo, essa justificativa ficou muito clara. Então vamos entrar nesse laboratório. Descreve a cena pra gente. Qual é o palco onde esse drama comportamental se desenrola? O palco é a famosa caixa de condicionamento operante, ou caixa de Skinner. Mas o ambiente ao redor dela também é crucial. Geralmente, essas caixas ficam dentro de cabines maiores, com isolamento acústico, visual. Pra isolar tudo mesmo. Exato. O objetivo é criar tipo um vácuo sensorial, onde o único som que o animal ouve é o do equipamento, a única luz que ele vê é a que o experimentador controla. Queremos eliminar qualquer ruído externo para ter certeza de que as mudanças no comportamento são devidas à nossa manipulação, e não porque alguém bateu uma porta no corredor. É um nível de controle impressionante. E por dentro, o que tem nessa caixa? Os componentes são elegantemente simples. A gente tem o operando, que é o dispositivo que o animal vai operar. Para um rato, é uma pequena barra de metal que ele pode pressionar com as patas. Para um pombo, um disco na parede que ele pode bicar. Ok. Temos o dispensador, que libera a consequência reforçadora, geralmente uma gota d'água ou uma pelota de comida que cai numa bandejinha. E finalmente temos os estímulos, que são pequenas lâmpadas ou alto-falantes que a gente pode usar para criar sinais no ambiente, como uma luz que acende ou um som que toca. É um microcosmo, pronto para a ciência acontecer. Então vamos à prática. Temos o nosso rato que nunca viu essa caixa na vida, ele é colocado lá dentro. Imagino que a gente não possa simplesmente sentar e esperar ele apertar a barra por acaso. Isso levaria uma eternidade, certo? Por onde se começa? Exatamente. O primeiro passo é sempre registrar o que a gente chama de nível operante ou linha de base. Antes de fazer absolutamente qualquer coisa, a gente precisa de um retrato do comportamento do animal naquele ambiente. Por cerca de 20 minutos, apenas observamos e contamos a frequência de vários comportamentos. Farejar, se limpar, ficar de pé e, claro, quantas vezes ele pressiona a barra. E esse número de pressões à barra deve ser 0, ou algo muito, muito perto disso, imagino. O rato não teria motivo algum para fazer isso. Precisamente. E esse 0 é um dado importantíssimo. É a nossa foto do antes. Sem ela, não teríamos como provar que a nossa intervenção, o depois, foi o que de fato produziu a mudança. Faz sentido. Depois da linha de base, vem o treina o bebedouro. O animal está com sede, então a água é valiosa. O dispensador, quando libera a água, faz um som metálico, um clique. O experimentador aciona o dispensador algumas vezes. O rato ouve o clique, explora a caixa, acha a água. A gente repete isso até que, no momento em que ele ouve o clique, ele corre direto para o bebedouro. Ele aprendeu que clique significa água aqui. Essa associação parece ser a chave para tudo que vem a seguir, que é o processo de modelagem, certo? É aqui que a mágica de ensinar um comportamento novo realmente acontece. Perfeito. A modelagem, ou o método das aproximações sucessivas, é o coração do processo, e o princípio por trás dela é um dos insights mais poderosos da psicologia. Você não reforça o comportamento final, você reforça o progresso em direção a ele. Mas na prática, como isso funciona? Parece um processo muito delicado. Como se evita reforçar a coisa errada? Eu imagino que poderia acabar com um rato que só fica arranhando a parede perto da barra, por exemplo. Sua intuição está certíssima. É um processo que exige precisão e timing. Eu me lembro, nas minhas primeiras aulas de laboratório, de ter reforçado um rato cedo demais. E ele aprendeu a simplesmente encostar o focinho na parede, a centímetros da barra. Foi uma lição que eu nunca esqueci. Haha, imagino. O segredo é ter critérios claros e ir mudando esses critérios gradualmente. No começo, o critério é simples. O rato está na metade da caixa onde fica a barra, clique, água. Uma vez que ele passa a maior parte do tempo ali, o critério muda. Ah, entendi. Agora eu só reforço se ele se virar na direção da barra. Depois, só se ele se aproximar. Depois, só se ele tocar a barra com qualquer parte do corpo. E por fim, só quando ele aplica a pressão suficiente. A cada passo,
O comportamento anterior deixa de ser reforçado e um requisito um pouco maior é exigido. É fascinante. Então, um comportamento que parecia improvável é construído peça por peça como uma escultura. E uma vez que ele finalmente aprende a pressionar a barra, o trabalho acabou? Ainda não. Agora a gente precisa fortalecer e estabilizar esse comportamento. Entramos na fase de reforço contínuo, o CRF. Agora, toda vez, sem exceção, que ele pressiona a barra, ele recebe a água. Certo. Isso causa um aumento drástico na frequência da resposta. E para provar cientificamente que era a água que mantinha o comportamento, fazemos a extinção. Que é simplesmente desligar a fonte de água, imagino. O que acontece com o comportamento do rato? Regra, pressionar igual a água, continua pressionando a barra, mas a consequência esperada não vem. Ele pressiona mais algumas vezes, talvez com mais força ou mais rápido, o que a gente chama de pico de extinção, mas gradualmente, como o comportamento não produz mais nada, sua frequência diminui até voltar aos níveis da linha de base, perto de zero. Isso fecha o ciclo e confirma a nossa hipótese. Essa lógica de aprendizagem, estabilização e extinção é incrivelmente clara no laboratório e dá para ver como ela se aplica em tantos contextos humanos. Se essa nossa exploração pelo universo da análise do comportamento está sendo útil, que tal curtir este conteúdo? E para quem quiser mergulhar ainda mais fundo, deixamos algumas sugestões de bibliografia na descrição. Ok, o animal aprendeu. Mas até agora, a gente está falando de um comportamento que acontece num vácuo. Ele pressiona a barra a qualquer momento. No mundo real, o quando e onde fazer algo é tão importante quanto o o quê. Como o contexto entra nessa equação? Essa é a próxima camada de complexidade e é essencial. É o que a gente chama de treino discriminativo. Vamos ensinar ao rato que pressionar a barra só funciona sob certas condições. Para isso, usamos um daqueles estímulos que mencionamos, a lâmpada acima da barra. O novo arranjo é o seguinte: a barra só libera água se for pressionada enquanto a luz estiver acesa. Se a luz estiver apagada, pressionar a barra não tem efeito nenhum. E o que acontece com o comportamento do rato ao longo do tempo? Ele aprende a discriminar. A luz acesa se torna um estímulo discriminativo, o famoso SD. Ele sinaliza a ocasião em que a resposta será reforçada. Já a luz apagada se torna um S-delta, sinalizando que o reforço não está disponível. Entendi. Depois de algum treino, o animal passa a pressionar a barra freneticamente quando a luz acende e ignora quase que completamente quando ela apaga. O comportamento dele passou a estar sob o controle de estímulos do ambiente. É exatamente como o nosso celular. O toque do telefone é o SD para o comportamento de atender. Quando ele está em silêncio, que seria o S-delta, a gente não tenta atender. O ambiente nos dá a dica. É a mesma lógica, perfeitamente aplicada. E a partir daí podemos construir sequências ainda mais complexas com um encadeamento de respostas. A maioria dos nossos comportamentos não é uma ação isolada. Fazer café, dirigir um carro, tudo isso é uma cadeia de ações. Como seria um encadeamento no laboratório? Isso parece levar a complexidade a um novo nível. Imagina uma caixa com duas barras, uma na direita e uma na esquerda. A nova regra é: primeiro, o rato precisa pressionar a barra da direita. A única consequência de fazer isso é que a luz sobre a barra da esquerda se acende. Só então, com a luz acesa, se ele pressionar a barra da esquerda, ele recebe a água. Então uma ação se torna a condição necessária para a próxima ação poder ser reforçada. É uma sequência lógica. E aqui está o ponto que eu acho mais brilhante de todos. Nesse arranjo, a luz acesa ganha uma dupla função. Ela continua sendo um SD, um sinal para agora pressione a barra da esquerda, mas ela também se tornou a consequência que reforça o comportamento anterior, o de pressionar a barra da direita. A luz vira um reforçador condicionado. Uau, espere um pouco. Deixa eu ver se eu entendi. A luz, que antes era só um sinal, agora ela mesma vira uma mini recompensa. Ela se torna valiosa porque sinaliza a chance de conseguir a recompensa final, a água. É isso que conecta o primeiro passo ao segundo? Exatamente isso. Você cria uma ponte. Um estímulo no ambiente pode ser ao mesmo tempo a consequência reforçadora para um comportamento e o estímulo discriminativo para o próximo.
É assim que sequências comportamentais longas e complexas são construídas e mantidas, tanto em ratos quanto em nós. Então, o que começa com algo tão simples como um rato pressionando uma barra, se desdobra em uma compreensão riquíssima sobre como o ambiente, através de consequências e sinais, seleciona, modela e organiza nossos comportamentos em cadeias sofisticadas. Exato, o laboratório é esse microcosmo que nos permite ver esses princípios reforçamento-extinção, controle de estímulos, encadeamento, operando de forma pura, isolada. E é o domínio profundo desses princípios fundamentais que permite ao analista do comportamento depois ir para o mundo real e conseguir fazer análises funcionais eficazes em situações humanas que são infinitamente mais complexas e cheias de variáveis interagindo ao mesmo tempo. A fronteira da pesquisa hoje explora questões ainda mais profundas que surgem daqui. Será que organismos sem linguagem, como os que vimos no laboratório, são capazes de formar relações simbólicas complexas, como as de equivalência, que parecem ser a base do pensamento e da linguagem humana? O que exatamente define essa fronteira entre o comportamento governado por contingências diretas e o comportamento simbólico? Obrigada por nos acompanhar em mais um Psi em Áudio. Se você gostou, não se esqueça de seguir nosso canal para não perder os próximos conteúdos sobre os fascinantes temas da psicologia.